Fala meu povo que acompanha aqui o Porta Aeroflap. Novamente um vídeo militar, agora entrando como extra aqui no canal, logo depois do vídeo que eu falei dos aviões norte-americanos que estão na Europa neste momento de conflito mundial, e eu tinha gravado um vídeo antes mesmo de começar tudo isso, porém eu não consegui editar porque o vídeo saiu sem áudio. Mas dessa vez até chequei meu equipamento aqui de áudio para ver se ele realmente estava ligado, e ele está ligado, e nós vamos falar neste vídeo de hoje sobre os aviões militares que a China tem atualmente com base em dados super recentes. Vamos lá? Recentemente, pessoal, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos apresentou, vamos dizer assim, um relatório sobre as forças de defesa da China, alegando que o seu país, oponente asiático, tinha cerca de 2.800 aviões militares somente em sua frota. Isso coloca a China como a terceira maior frota militar do mundo, atrás somente da Rússia, que está em segundo, e dos Estados Unidos, que está em primeiro colocado. Destes 1.800 aviões, 2.250 aeronaves são totalmente aviões de ataque, ou seja, são caças e bombardeiros. Os outros aviões são compostos por aviões de reconhecimento e aviões do tipo de reabastecimento ou de transporte de cargas, nenhum utilizado para lançar mísseis, bombas ou atirar em alguma coisa. Vale ressaltar que a Força Aérea da China, ou a Marinha Chinesa, que eles chamam com nomenclaturas bem distintas do que a gente está acostumado no mundo ocidental, aqui para vocês verem, ela é em maioria composta por aviões ex-soviéticos e projetos derivados de aviões soviéticos mais fabricados na China, ou de criações totalmente chinesas, diferentes dos aviões soviéticos, dos aviões utilizados pela Rússia até os dias atuais, fabricados pela MiG e pela Sukhoi. Há também aviões da Ilyushin que foram extensamente copiados pela China nos últimos anos, também até mesmo motores russos que foram clonados pelos chineses para equipar os seus aviões. Então, boa parte dessa tecnologia que a China utiliza nas suas aeronaves militares tem derivação da tecnologia também utilizada pela Rússia. Mas vamos lá, vamos falar de alguns aviões militares, principalmente de ataque, nessa primeira parte do vídeo. Vale ressaltar aqui para vocês que esse fato da China ser bastante, vamos dizer assim, dependente das tecnologias ainda criadas na parte soviética, é que na década de 80, quando a União Soviética ainda existia, a China começou a pegar muitos equipamentos, como os mísseis, os caças, para compor o seu exército, e também fez parcerias ali já no declinar, vamos dizer assim, da União Soviética, com a própria União Soviética para ceder esses equipamentos. Essas parcerias se estenderam ao longo dos anos 90, principalmente pela a necessidade da antiga União Soviética, agora a Rússia, de precisar de dinheiro. Então a China dava o dinheiro e, em contrapartida, os russos davam a tecnologia. Então eles repassaram muito dos caças e dos motores para o que eles têm atualmente. Com base nessas tecnologias, vamos dizer assim, criadas em parceria com a China e a Rússia, saiu o caça J-11, que foi o primeiro dessa série de aeronaves totalmente chinesas, vamos dizer assim, de criação totalmente chinesa, que surgiu ao mundo. É basicamente uma versão do Sukhoi Su-27, só que montado na China, e equipado com alguns equipamentos eletrônicos também chineses, mas alguns. Em sua maioria, o J-11 ele era no início equipado com equipamentos soviéticos. Depois, nos anos 2000 e agora nessa última década que passamos, de 2010 a 2020, a China andou atualizando esses caças. Ela ainda utiliza o J-11 ativamente na sua frota. É basicamente um avião de ataque puro, sem ser um avião bombardeiro, e eles têm cerca de 297 unidades somente do J-11, tanto os que foram montados em kits lá atrás em parceria com a Rússia, quanto as atualizações posteriores que vieram, que são de produção própria. Essa experiência com o J-11, juntamente com a compra de caças Su-30 por parte da China, e esses caças foram cedidos pela própria Rússia, fabricados pela Sukhoi, a China começou o desenvolvimento de outro caça que também seria bastante significativo para a frota da Força Aérea do seu país, que é o J-16. O J-16 é basicamente um caça multifunção. Entre as principais qualidades desse caça está a sua capacidade de fazer ataques do tipo ar-solo, então ele é mais voltado para bombardear alvos no solo ou colocar mísseis em alvos específicos no solo. E também é um dos aviões mais novos da Força Aérea Chinesa,
que surgiu na década passada e cerca de 150 estão em atividade neste momento. Vale ressaltar aqui que o J-16 ele já foi atualizado e recebeu até mesmo uma versão de guerra eletrônica, bem semelhante ao que nós temos ali no F-18, que também tem uma versão de guerra eletrônica voltada para uso da Marinha dos Estados Unidos. Depois disso, nós temos praticamente o único caça naval da China, que é o J-15. O J-15 é uma aeronave baseada no Sukhoi 33, quase uma cópia do avião russo. Ele também tem parte da experiência ali da China com o Sukhoi 27, e eles criaram essa aeronave que é totalmente voltada para uso em porta-aviões. Atualmente são cerca de 35 em atividade. Basicamente o menor caça em atividade da China nos tempos atuais, em quantidade. Beleza? O J-15, pessoal, ele foi desenvolvido também, vale ressaltar, além da experiência da China com esses outros aviões fabricados pela Sukhoi, a partir de um protótipo T-10 que os russos cederam para a Ucrânia em 2001. Então a China aproveitou esse momento, fez uma parceria com a Ucrânia e buscou a tecnologia para criar seu caça que é utilizado em porta-aviões. A China até então não era uma potência tão significativa em porta-aviões como é os Estados Unidos e a Rússia, só que de uns anos para cá a China anda fabricando vários porta-aviões novos e provavelmente eles vão precisar de muitos caças desse tipo para serem utilizados em porta-aviões do país. Inclusive o acesso do Sukhoi 33 pela China foi através desse projeto aí da Ucrânia, que foi cedido pela Rússia para a Ucrânia em 2001. E com a maior quantidade de caças que a China opera atualmente, são todos da versão J-10, que é uma cópia. Agora vocês veem que a China ela aposta muito nessas questões de ver o que as forças aéreas dos outros países estão fazendo e fazer também. Mas o J-10 ele é basicamente uma cópia de uma versão do F-16 criada por Israel pela empresa IAI, que é uma empresa israelense da área de defesa. E a China aproveitou uma parceria com essa empresa de Israel para criar o J-10, que atualmente é o caça em maior quantidade em atividade na China, com 488 unidades. O J-10 ele é basicamente um caça da quarta geração e meia, ele já tem radares atualizados, já tem sistemas de guerra eletrônica, então ele consegue se lidar muito bem nesse mundo que a gente tem atualmente de defesa, vamos dizer assim. Utiliza mísseis, ataques de longa distância e todas essas questões. Ele também é um dos principais produtos da China quando a gente diz sobre exportação de aeronaves. Por exemplo, nos últimos dias, o Paquistão está negociando ali algumas unidades e ele já vai receber esses aviões J-10 a partir da China. São 35 caças que serão entregues ao mesmo tempo para o Paquistão ainda neste ano. E o primeiro caça super avançado da China, assim como o Sukhoi 57 e também o F-22 ou o F-35, é o J-20, que ele é um caça de quinta geração produzido pela China, já com aquelas tecnologias que deixa ele com baixa assinatura de radar. Vale ressaltar que a China começou o projeto, os primeiros voos e tudo mais, ali em 2011, e o caça entrou em atividade já em 2017. Tem uma suspeita de espionagem de outros projetos de quinta geração? Tem, mas paciência, né? A China conseguiu criar. Esse caça atualmente tem 150 unidades em operação. Para um caça que começou em atividade em 2017, isso é bastante significativo. Ele começou o projeto com um motor russo, depois recebeu um motor chinês e agora ele vai receber um outro motor chinês atualizado que expande a sua capacidade de levar bombas e mísseis a bordo. Atualmente com o motor chinês que ele está, que também é derivado de um motor russo, a capacidade é reduzida pela baixa potência do motor para o projeto, mas com o novo motor que eles estão desenvolvendo e será disponibilizado nos próximos anos, a China ganhará essa capacidade adicional para o J-20. Além desse J-20, que acabei de falar para vocês, tem praticamente 150 unidades em operação lá na China. Nós temos outro que está sendo desenvolvido, não tem uma quantidade de unidades em operação, porque está sendo desenvolvido, tá, pessoal? Tem um J-35 que é muito suspeito, porque é um avião que ele parece um avião que eu já conheço, inclusive. E ele também é um caça de quinta geração, com tecnologias super modernas, que foi criado para ter baixa assinatura de radar e ser um caça mais leve de operar do que o J-20, que é um caça enorme, até maior mesmo do que os projetos dos Estados Unidos e da Rússia. E o J-35 vem para ser um caça menorzinho, substituindo aqueles aviões de quarta geração e meia que operam na frota da Força Aérea Chinesa. E a evolução do J-35 dá a partir do J-31, que não teve nenhum interesse de exportação por outros países, então a China pegou o projeto do J-31, lá em 2011 ainda aprimorou e criou o J-35, que no momento está em desenvolvimento. Uma das versões do J-35 que está sendo desenvolvida tem capacidade de operação em porta-aviões, assim como a versão do F-35, a versão C dele,
que é capacitada para operar em porta-aviões, com adaptação para ter o gancho, segura o avião no pouso, vamos dizer assim, adaptações para ter a catapulta e tudo mais. A China está desenvolvendo uma versão para uso em porta-aviões que vai no futuro fazer companhia ao J-15, que tem pouquíssimas unidades em operação, como eu já falei para vocês anteriormente. Além disso, vale citar aqui para vocês que a China tem um JH-7, que é um caça-bombardeiro com 270 aeronaves em atividade. Como vocês sabem, eu falei para vocês no vídeo passado, se você não assistiu, assista aqui. Nós temos vários tipos de bombardeiros, tem os caças-bombardeiros, que eles são menorzinhos, e tem os bombardeiros maiores, como o Xi'an H-6, que a China também tem na sua frota. E ela tem esse JH-7 com 280 aeronaves em atividade, que ele é utilizado para missões menores, de maior agilidade, mas demanda, num ataque grande, mais aeronaves em operação. E também temos o H-6, que eu acabei de falar para vocês, o Xi'an H-6, que ele é baseado no Tupolev Z-6, um avião soviético, por enquanto, que ele é um bombardeiro realmente de grande porte, atualmente é o maior que a China tem disponível para esse tipo de uso, e mais de 230 estão em operação atualmente. Vale ressaltar que a China já atualizou diversas vezes o H-6, apesar dele ser um projeto um pouco antigo, porque ele é baseado em outro avião que já é um pouco mais antigo. Ele pode, por exemplo, nessas atualizações, carregar mísseis balísticos. Uma outra capacidade desse bombardeiro, que ele também pode levar bombas nucleares, ele pode ser reabastecido em voo, diferente de alguns outros bombardeiros que não tem essa função, esse aí tem. Uma das últimas versões recebeu novos motores aviônicos e suíte de guerra eletrônica atualizada. Atualmente são 230 aviões H-6 que estão em serviço na China e compõem aquela frota de 2.250 aviões totalmente de combates que a China tem nos tempos atuais. Para reabastecimento, a China tem tanto o H-6, que pode ser utilizado em um tipo de versão específica para Revo. Ela também tem o Ilyushin 78, esse ataque para vocês, que é um avião de projeto soviético, né, totalmente deles, e eles colocaram em atividade o Y-20, que é um avião chinês, porém baseado no projeto do Ilyushin 76, que também é de origem russa, que vem desde lá dos tempos soviéticos até os tempos atuais. A Rússia utiliza muito o Il-76 na sua frota de defesa. Inclusive, o Y-20 ele usa os mesmos motores do Il-76 e não são motores chineses, são motores russos mesmo. Eles compartilham essa tecnologia com a ajuda dos russos. E a sua capacidade de carregar carga é de até 55 toneladas a bordo, mais combustível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sim esqueci de citar o H-20, mas ele é um bombardeiro meio parecido com o B-2 que ainda está em desenvolvimento. Agradeço vocês por assistir esse vídeo, se inscreva aqui no canal se vocês querem ver mais conteúdo de aviação comercial e militar e até a próxima.